Seja bem-vindo ao mundo marcial. O poder do soco é um dos atributos mais benéficos que você pode ter como artista marcial ou boxeador, e muitos até argumentariam que é o atributo número 1 que um boxeador deveria ter. O poder do soco evita que os oponentes o encurralem e permite que você encerre qualquer combate em um piscar de olhos. Infelizmente, nem todo mundo nasce com um tipo de poder de soco devastador. A maioria dos boxeadores e artistas marciais precisa trabalhar duro para desenvolver seu poder de soco. Felizmente, o poder do golpe é um daqueles atributos que você pode melhorar significativamente com o treinamento. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada em alguns dos exercícios que ajudam a aumentar seu poder de soco. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Flexões pliométricas. As flexões pliométricas ajudam a melhorar a força explosiva e a velocidade nos ombros, braços e peito, que são as principais partes do corpo que geram força nos golpes. O exercício é igual a uma flexão convencional, com apenas uma diferença principal: você explode do chão ao terminar cada repetição. Fique na posição de prancha alta com as mãos na largura dos ombros. Mantenha seu abdômen e núcleo contraídos. Desça como se estivesse realizando uma flexão padrão e, em seguida, exploda do chão ao empurrá-lo. Você pode tornar o exercício mais desafiador batendo palmas enquanto empurra do chão. Saco de pancada. Treinar com um saco de pancada faz maravilhas pelo seu poder de soco. Envolva as mãos em um par de luvas de boxe e vá treinar seus socos. A chave para tirar o máximo proveito de seus treinos com um saco de pancadas é imaginar que o saco de pancadas é um oponente real e manter sua técnica limpa enquanto você treina. Você não quer ficar na frente de um saco pesado e dar um soco sem pensar. Uma maneira simples de começar com um saco de pancadas é dar socos em intervalos de 15 segundos seguidos de intervalos de 15 segundos. Repita o processo por algumas rodadas de 3 minutos, fazendo intervalos de 1 minuto entre as rodadas. Treino de boxe sombra. Treino de boxe sombra pode não ser a primeira coisa que vem à mente quando se trata de melhorar seu poder de soco, mas é uma forma eficaz de melhorar sua técnica e execução, levando a um aumento no poder de soco. Treino de boxe sombra deve ser uma parte significativa de sua rotina de treinamento, pois permite que você trabalhe em muitos aspectos do boxe, como técnica, trabalho de pés, movimento da cabeça e outras manobras defensivas. A maneira mais eficaz de fazer treino de boxe sombra é bem na frente de um espelho para observar e corrigir quaisquer erros em sua forma ou movimento. Você pode começar o treino de boxe sombra sozinho depois de aprender todos os fundamentos. Agachamento com peso corporal. O agachamento ajuda a aumentar a força explosiva nas pernas. A maior parte da força dos seus socos vem das pernas, portanto, aumentar a força explosiva das pernas aumenta o seu soco. Não é incomum que boxeadores tenham pernas extremamente bem desenvolvidas. As pernas de Tyson ainda são impressionantes mesmo na casa dos 50 anos. Os agachamentos com peso corporal imitam o agachamento padrão. Fique na posição de agachamento. Agache-se até que as coxas fiquem pelo menos paralelas ao chão. Você pode intensificar o exercício usando o agachamento com salto. Essa variação ajuda a desenvolver força explosiva nos glúteos, coxas e região lombar. Barra fixa. Barra fixa são outra maneira eficaz de aumentar seu poder de soco. O exercício tem como alvo os bíceps, deltoides posterior e costas, alguns dos mesmos músculos que ativam o soco. Estes são todos os grupos musculares que são fortemente utilizados no movimento de lançar um soco. Quanto mais poderosos forem esses músculos, mais poder você terá por trás de seus socos. Caixa de arroz. Aqui está um exercício não convencional que aumenta seu poder de soco e, ao mesmo tempo, permite avaliar seu progresso. Também fortalece as estruturas das mãos, reduzindo o risco de lesões durante o golpe. Pegue um balde e encha-o com arroz ou areia. A areia é mais adequada para quem tem experiência. Insira as duas mãos no balde e pegue um punhado de arroz com cada mão. Torça as mãos e pulsos e solte os punhados de arroz. Repita quantas repetições você puder realizar em 5 minutos e aumente a partir daí. Exercícios de rotação. Girar o tronco enquanto você soca aumenta a força com que seus golpes atingem, já que não fazer isso deixa seus golpes significativamente fracos.
Quanto mais torque você gerar girando o tronco, mais fortes serão os golpes. Este exercício é realizado usando uma barra. A rotação desenvolve um núcleo mais forte, pois o usuário deve resistir ao peso da barra carregada durante cada repetição. Este exercício ensina a pessoa a transferir força da parte inferior para a parte superior do corpo, ao mesmo tempo que limita o movimento do núcleo. Os benefícios da rotação melhoram a força rotacional e central. Tem grande transferência para esportes que exigem força rotacional, como boxe, artes marciais, beisebol, golfe, tênis, entre outros. Flexões de punho cerrado. As flexões de punho cerrado são uma técnica simples, mas altamente eficaz, para condicionar os nós dos dedos, combinando o treinamento de força com resistência. Fazer flexões nos nós dos dedos simula o impacto de um soco, condicionando a pele e os ossos dos punhos. Melhor alinhamento e força. Este exercício fortalece os pulsos e braços, promovendo um melhor alinhamento, o que é crucial para um golpe eficaz. Estabilidade do pulso. As flexões dos nós dos dedos melhoram a estabilidade do pulso, o que é vital para manobras de ataque e defesa. Speed bag. O speed bag não melhoram diretamente o seu poder de soco. Em vez disso, melhora a sua velocidade, o que aumenta o seu poder de soco. É física simples. Quanto mais rápido algo se move, mais forte ele impacta qualquer coisa em seu caminho. Os speed bags também melhoram a coordenação olho e mão, melhorando a precisão do soco. Batidas de marreta. Batidas de marreta aumentarão a força central, o poder rotacional e, como bônus, são uma boa maneira de desabafar o estresse. O atleta pega uma marreta, mão após mão, e balança-o para cima e para baixo girando o tronco, como uma bobina. Isso força o levantador a contrair os músculos centrais para derrubar a marreta rapidamente. Você também aumentará a força dos braços e ombros ao manusear uma marreta pesada. Os benefícios das marretas. Melhora a coordenação mão e olho e o condicionamento do cardio necessário para bater uma marreta repetidamente. Fortalece os músculos do punho, cotovelo e cintura escapular. Melhora o poder de ataque em vários ângulos. Dicas de como treinar. Comece integrando 2 a 3 exercícios em forma de circuito em sua rotina, 1 a 2 vezes por semana, aumentando gradualmente à medida que sua força melhore. Comece com séries de 10 a 15, ou quantas você puder realizar com boa forma, e aumente progressivamente a contagem. Exemplo: combine barra fixa, com agachamento e exercício de rotação, com outras técnicas de condicionamento e exercícios de força para uma abordagem completa da força em geral. Ao incorporá-los esses exercícios no seu regime de condicionamento físico, você estará melhorando a força geral e a estabilidade de seus braços e pulsos, o que é crucial para qualquer artista marcial ou atleta de combate. Lembre-se de que consistência e forma adequada são essenciais para colher os benefícios desses exercícios. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.